Sendo que, na maior parte dos casos, as personagens principais não são apenas as únicas a popular o jogo. Portanto, existem inimigos ou existem outro tipo de personagens com os quais podemos interagir e, portanto, terem alguma importância também no gameplay. Vamos ver então como é que podemos tratar de um destes tipos de personagens, que são então os inimigos. Nós, a testar o sistema de ataque da personagem, já temos então um inimigo com um Potion Spawner e um Health System, muito básico, que estivemos a criar anteriormente. Portanto, agora que já retirei a sprite, que era apenas um quadrado dos inimigos, vamos colocar um conjunto de sprites, portanto, uma sprite base e animações para os inimigos. Vamos perceber também como é que os podemos pôr a mexer com um sistema muito simples de movimento e de patrol. E quando ele estiver então perto do jogador, tenta atacá-lo e pronto. E depois precisamos também fazer um sistema de colisões muito, muito idêntico àquilo que fizemos do jogador para os inimigos. Temos de fazer dos inimigos então para o jogador. Ok, então primeiro que tudo vamos agarrar aqui na spreadsheet dos nossos inimigos. Portanto, temos aqui alguns problemas em relação ao pivô potencialmente. Já vimos como é que resolvemos, mas vamos fazer exatamente o mesmo que fizemos anteriormente. Vamos fazer uma divisão por cell count. Portanto, temos 2 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas. Portanto, 12 colunas para 2 linhas. Ok? E agora vamos colocar o pivô. Não se esqueçam de trocar então para pixels. E colocamos então o pivô de cada uma delas, mais ou menos num ponto de referência que nos permita controlar então as animações de forma a que não fique estranho. Eu vou colocar aqui exatamente por baixo da pelvis, em todos eles, tentar ao máximo ser consistente. Às vezes podem haver alguns pontos que não ficam exatamente como nós gostaríamos, e depois, mais tarde, poderemos vir apenas trocar os pivôs sem necessidade de alterar as animações, o que é muito bom, mas o que também significa que a maior parte das vezes não ficamos com os pivôs exatamente no sítio certo, mas enfim, é o que é. Portanto, esta de cima é a animação de ataque da personagem, que já vamos ver em funcionamento. Isto é uma parte de recuperação da animação, portanto, antes de voltar ao idle tem esta última frame. Esta animação de baixo é a animação de andar, portanto, é um inimigo também maior do que a personagem principal. Ok, para já parece-me bem. Vamos carregar em Apply e vamos garantir então que as definições estão todas corretas. Parece-me tudo bem. Vamos pegar neste primeiro skeleton, esta primeira frame, e
se calhar, aliás, vamos ao editor fazer uma coisa que é muito útil, que é alterar o nome das sprites. Portanto, isto será Skeleton Attack 01, exatamente, 01, por exemplo. Esta será o 02 e por aí fora. É uma boa prática utilizar este tipo de nomenclatura para as sprites, para não ficarem depois perdidos caso precisem de uma frame em específico. Portanto, é boa prática fazer algo deste género. Este será o 10. Portanto, 12. Ok? E aqui fazemos a mesma coisa, mas será então o walk 01 e por aí fora. Portanto, a partir daqui, fazemos exatamente o mesmo que fizemos com a personagem. Portanto, adicionamos vou pegar aqui no enemy, vou apagar o skeleton, vou ao enemy e adiciono então a sprite base então do esqueleto. Ele está com um tint, vou retirar e vou meter o scale a 1 também. Ok? E vamos então adicionar um Animator Controller, que eu vou criar aqui na pasta Animations. Animator Controller, Controller. Enemy, ou Skeleton. E dentro do selecionando o skeleton, vamos então fazer create animation clip, animations e fazemos skeleton attack, por exemplo. E no nosso skeleton attack, aquilo que vamos querer fazer é colocar então as sprites, e reparem como é muito mais fácil acedermos, aqui ficou sem o 0, mas é muito mais fácil acedermos às frames corretas e colocarmos então a funcionar. Portanto, isto está muito rápido. Vamos ver a velocidade que está colocada no jogador, portanto 12 samples durante o tempo. Portanto, isto é o attack. Talvez o do esqueleto seja um bocadinho mais lento, mas podemos testar. Vamos colocar 12 samples e carregar play. E esta animação de ataque parece-me bem. A velocidade. Portanto, tal como fizemos no player em relação ao ataque, temos então aqui um collider, certo? Com um evento que muda o attack state. E temos então a ativação também do collider para fazermos trigger da colisão com os inimigos e verificar se deu dano. Da mesma forma, vamos então ao nosso enemy, vamos criar, portanto ele já existe aqui um box collider no qual vou dar reset e alterar para as dimensões do nosso inimigo, portanto ele vai
mais ou menos ter esta dimensão. Os braços não interessam muito neste caso. Nós queremos a hitbox do nosso inimigo mais ou menos para a zona do tronco e da cabeça, portanto algo deste género. Se quisessem uma hitbox para cada zona do corpo, por exemplo, para dar um bocadinho mais de dano na cabeça ou mais dano no peito e menos dano nas pernas, poderiam fazê-lo com um conjunto de box colliders e depois decidiriam para cada um desses colliders qual seria então o dano a atribuir, e normalmente isto deve ser feito com 3, por exemplo, para 3 colliders no inimigo, colocarem 3 empty game objects com um collider associado, isto porque é mais fácil identificar qual é que é o nome do collider, ou identificar o collider especificamente se ele tiver um game object para ele próprio. Portanto, seria algo como create empty, duplicar, cada um deles tem então um box collider, só para exemplificar muito rapidamente, e depois poderiam ajustar, por exemplo, para a zona da cabeça, desta forma, e atribuiriam o nome, por exemplo, de head collider. Portanto, é mais ou menos esta a ideia, se quisessem implementar um sistema desse género. Relativamente ao nosso inimigo, reparamos que quando começamos a animação existem certas partes da nossa animação que têm o collider desajustado. Numa situação em que não temos qualquer mecânica de dash nem a altura de salto suficiente para saltar por cima do inimigo, ajustar o collider torna-se desnecessário. Portanto, nós temos sempre que esperar ou desviar-nos do ataque para trás e depois esperar que o inimigo volte à posição de idle para conseguirmos dar o hit no collider. Portanto, porque lá está, ele ataca e fica com a espada muito à frente, o que significa que não nos podemos aproximar, mas é boa prática nós implementarmos ou colocarmos o collider ajustado para, caso mais tarde queiramos colocar então por exemplo, uma mecânica de dash na nossa personagem principal que a torna invencível durante meio segundo, por exemplo, durante a duração do dash, podemos depois atacar o inimigo com o collider já ajustado ao seu corpo durante a animação. E, sendo que é muito simples fazer, é sempre boa prática então implementarmos. Como é que fazemos isto? Basta carregarmos no botão Record, vamos até à frame em que começa a ficar desajustado. Esta é aceitável, este collider. Nesta aqui já nem tanto, por isso vamos optar por ajustar nesta zona. Mais ou menos isto. Andamos um bocadinho mais para a frente. A partir daqui ele fica todo curvado, portanto fica com o collider mais ou menos nestas dimensões. Andando um bocadinho para a frente, aqui continua ajustado, aqui também, aqui talvez já seja preciso aumentar um bocadinho, e depois na última frame vamos colocar então como estava, mais ou menos. E isto produz então este resultado. Portanto, ele ajusta-se mais ou menos à posição do nosso inimigo durante a animação de ataque. Ok, então, e relativamente à arma, como é que resolvemos? Bem, nós fizemos algo muito parecido com o jogador, certo? Quando fizemos a animação de ataque do nosso jogador, nós temos aqui um collider, especificamente para a arma, que é ativo e que depois tem este comportamento. Portanto, ele é ativo e tem aqui então 2 frames em que o collider está ativo e pode dar dano. Daí também termos criado a script Melee Weapon. Vamos fazer algo muito parecido e já vamos ver como é que ajustamos a Melee Weapon para que possa ser utilizada em qualquer situação e para que qualquer personagem com ataques melee
e não termos que criar várias scripts, uma para o player, uma para o inimigo, coisas do género. Ok, então, mesma coisa, vamos criar um empty object e vamos dar o nome de weapon. Vamos adicionar um componente box collider 2D. Não interessa a posição inicial, porque nós vamos utilizá-lo apenas na animação. Vamos desligar o box collider. Vamos adicionar um melee weapon script. Colocar um dano, por exemplo, de 50. Depende também da vida da nossa personagem. Vamos ver. Portanto, vamos colocar max HP a 100. Significa que a personagem pode levar 2 hits dos esqueletos antes de perder. Depois podemos ajustar facilmente através do Inspector tanto o dano como a vida, se assim quisermos fazer. E então vamos carregar em Record, aqui na animação do nosso esqueleto. Vamos posicionar a weapon nesta frame, que é a frame em que me parece que podemos ativar o dano. Portanto, colocá-la mais ou menos aqui. Vamos ativar o Box Collider. E vamos ajustá-lo. Só desligar aqui o player. Portanto, enemy. Ele começa desligado. Liga nesta frame. Com a weapon, o collider ajustado mais ou menos à dimensão da arma. Portanto, esta parte aqui toda é um smear. Vamos assumir que é mais ou menos esta zona, a zona de dano. E vamos depois, nesta frame, colocar aqui em baixo. Portanto, aqui é a zona de impacto, ainda podemos dar dano. A partir daqui, penso que já não seja necessário. Vamos só então desligar. E ele tem este comportamento. Portanto, liga. Está a record outra vez à posição, que ele não gravou. Porque não tinha carregado em record. Ok, portanto, inativo. Ativo. Continua ativo e muda o tamanho e volta a desativar. Portanto, temos a animação final, algo deste género. Portanto, só fica ativa naquelas 2 frames em que o hit acontece. Para adaptarmos então a nossa script do dano para funcionar tanto para inimigos como para players, vamos então abrir o Visual Studio. Portanto, Melee Weapon. Se nós se recordam aqui no On Trigger Enter, colocamos então Compare Tag Enemy, especificamente, porque estivemos a trabalhar nesta script para o player, mas isso faz com que ela não seja reutilizável agora para o inimigo. Portanto, temos que fazer essa alteração. Deixar também a ressalva que estamos a utilizar o On Trigger Enter 2D, portanto é importante que a weapon também esteja marcada como trigger, o collider da arma, do inimigo. Portanto, On Trigger Enter, e em vez de colocarmos aqui uma tag especificamente para enemy, o que poderíamos fazer era colocar public string enemy ou tag apenas. Ou deal damage to tag, ou apenas tag, mas temos que nos recordar sempre que é então para que é a tag do inimigo ou do objeto ao qual queremos dar dano. E portanto vamos só criar uma tooltip no Unity e vamos escrever tag do objeto ao qual queremos dar dano. E isso permite que tenhamos então a garantia que
a melee weapon vai ter então esta tooltip. Quando nós colocamos o rato em tag, ele dá-nos esta referência. Portanto, é a tag do objeto ao qual queremos dar dano. No caso do enemy é então player e no caso do player é então enemy. Qual é o problema disto? É que como estamos a utilizar uma script, se eu por algum motivo carregar no E sem o shift e não colocar a tag enemy corretamente, como a tag tem o E maiúsculo e as tags são case sensitive, a procura das tags, isto vai dar um bug e nós não vamos perceber o porquê. E não vai estar a funcionar e é má prática, geralmente falando, utilizar strings quando queremos identificar algo muito específico e muito bem definido. Então, a alternativa é nós criarmos aqui um sistema de enumeradores. Portanto, vamos criar um public enum, por exemplo, combat unit, e o combat unit pode ser ou combat unit tag, pode ser player, pode ser enemy, para já. Portanto, isto garante que se nós agora colocarmos aqui uma combat unit type ou tag, combat unit tag, podemos então utilizar aqui o compare tag.toString e isto faz com que nós consigamos converter este número ou este enumerador para uma string. Temos então o player, o enemy e isto irá funcionar da mesma forma e garantimos que não existe qualquer problema com a falha na escrita. E assim eu posso então dizer que para que a arma do player quer dar dano nos inimigos e a arma dos inimigos quer dar dano no player. Portanto, se eu agora colocar a tag player enemy, está tudo ok. Se eu agora carregar no nosso enemy e colocar no animator controller o ataque em loop, portanto, skeleton attack está em loop, teoricamente, e se tudo estiver a correr bem, o nosso jogador vai então sofrer 2 hits seguidos com 50 de HP cada um.